E aí galera do Mundo Edu, beleza? Eu sou a Dani Bressan, estamos no Mundo Português e hoje nós vamos falar de gramática. Vamos falar então das vozes verbais, bastante importante, muito fácil. Se liga aí, toca a vinheta! E aí galera do Mundo Edu, hoje nós vamos falar das vozes verbais. Olha só que interessante, nós temos a princípio, 4 vozes verbais. Na verdade são 2, mas a gente vai dividir entre 4. Não entendeu? São 2 vozes principais, a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa é quando o sujeito da oração, o sujeito lá da frase, está fazendo ação. Pensa assim, ó, voz ativa. O sujeito é agente, ele age. Ativa, age. Um exemplo. As pessoas correram muito hoje. Quem é que correram? As pessoas. Elas estão agindo ou estão sofrendo ação? Elas estão agindo. São elas que estão correndo. Isso é uma voz ativa. Outro exemplo de voz ativa. O professor aprovou os alunos. O professor aprovou os alunos. Quem é que aprovou os alunos? O professor. Ele está fazendo a ação de aprovar. Isso é voz ativa. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebolas? Não sei. Reprovada! Se eu tivesse uma voz passiva, em que o sujeito é paciente, é quando o sujeito sofre a ação. Eu vou pegar essa mesma oração do professor e vou transformar. Olha só, botar o sujeito como paciente. Ele vai sofrer ação. Os alunos foram aprovados pelo professor. Quem é que foi aprovado pelo professor? Os alunos. Os alunos estão aprovando ou estão sendo aprovados? Estão sendo aprovados. Ou seja, nós temos um sujeito que sofre ação. Isso é voz passiva. Só que a voz passiva, ela tem 2 tipos. Existem 2 tipos de vozes passivas. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Pensem assim, tudo que for analítico na língua portuguesa é maior, é escrito com mais coisas. Tudo que for sintético é menor, escrito com menos coisas. A voz passiva analítica, ela sempre tem o que a gente chama de locução verbal, ou seja, 2 ou mais verbos juntos para montar a voz. Acabei de fazer uma frase contigo, olha só. Os alunos foram aprovados. 2 verbos, locução verbal. Os alunos foram aprovados. Essa é a voz passiva analítica, sempre com locução verbal. Só que eu tenho uma voz passiva que é a voz passiva sintética, que é aquela que é usada com pronome se, que eu vou chamar esse se de partícula apassivadora ou pronome apassivador, que indica que eu tenho um sujeito sofrendo ação, só que eu não tenho a locução, eu tenho a partícula se. Por exemplo, alugam-se casas. Alugam-se casas. Quem é o sujeito? Casas, porque as casas estão sendo alugadas. Então, alugam-se casas, a gente sempre diz para os alunos, é um verbo transitivo direto, VTD, mais se, mais sujeito. Alugam-se casas, certo? Isso é voz passiva sintética. Muito cuidado na hora de encontrar essa voz. Por quê? Porque ela é muito parecida com o índice de indeterminação do sujeito. Ela é muito parecida com o sujeito indeterminado. Como é que eu faço esse reconhecimento? Assim, ó. Sempre que for voz passiva sintética, verbo mais se, esse verbo, cuidado, atenção, anotem isso, este verbo é transitivo direto e ele vai concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Como assim? Por exemplo, aluga-se casa. Casa, aluga, né? Casa, ó, aluga-se casa. Casa está no singular, aluga também. Agora, se eu colocar casas no plural, alugam-se casas, porque casas está no plural e alugam também está no plural. Tranquilo. O sujeito indeterminado é diferente. O verbo dele nunca vai para o plural em hipótese alguma, então não tem plural para este verbo. O que acontece? O verbo não é mais VTD, ele é VTI, verbo transitivo indireto, com preposição. Ele é VI, verbo que não precisa de complemento. E ainda ele pode ser o VL, o verbo de ligação, certo? Aquele verbo que vai ligar a uma característica. Por exemplo, precisa-se de professores. Precisa-se de professores.
Por que este verbo não vai para o plural? Porque é um verbo transitivo indireto, com a partícula C. Professores é o objeto, não é o sujeito. Faz a pergunta para o verbo, quem é que precisa de professor? Alguém precisa. Eu sei quem? Não. Então é um sujeito indeterminado com a partícula C. Atenção! A partícula C da voz passiva, sintética, certo? Do VTD mais C, se chama pronome ou partícula apassivadora. Já o C do sujeito indeterminado se chama índice de indeterminação do sujeito. Olha aí que fácil. Outro detalhe das vozes. A voz passiva analítica pode, não é sempre, não é obrigatório, ter uma coisa chamada agente da passiva. O elemento agente da passiva é quem age na voz passiva e sempre precedido, ou seja, sempre com uma preposição antes. É o caso, por exemplo, o professor aprovou os alunos, voz ativa. Se eu inverto para a voz passiva analítica, os alunos foram aprovados pelo, olha a preposição, pelo professor. Pelo professor, qual é a função sintática? Agente da passiva. Por que é o agente? Porque quem está aprovando o sujeito, que é paciente, o sujeito que sofre a ação, está sendo aprovado pelo professor. Tá certo? Então aí eu tenho o agente da passiva, que não é obrigatório, não cai nessa pegadinha se perguntar isso para ti. Além da voz passiva, que é o sujeito sofrendo ação, e da voz ativa, que é o sujeito praticando ação, eu tenho uma voz que aparece bastante nas provas por aí, que é a voz reflexiva. O que é uma voz reflexiva? É quando o sujeito sofre e pratica ao mesmo tempo. Sofre e pratica ao mesmo tempo. Um exemplo bem prático. Cortou-se com a faca. Cortou-se com a faca. Quem é que se cortou com a faca? Ele. Quem é que foi cortado pela faca? Ele também. Então ele está sofrendo e praticando. Isso é uma voz reflexiva, em que o sujeito sofre e pratica. Está com dúvida na hora da prova? Substitui aquele C, certo? Aquele C tu pode substituir por a si mesmo. Se for o T, a ti mesmo, o me, a mim mesmo, enfim. Certo? Então cuidado, essa voz é reflexiva. Sempre é importante lembrar, gente, embora a gente faça mudança de vozes, ou seja, da ativa para passiva, da passiva para ativa, eu não perco o sentido. Quem sofre vai continuar sempre sofrendo e quem pratica continua sempre praticando. Aquele exemplo que foi dado no início desse vídeo. Olha só, o professor aprovou os alunos. Quem é que está praticando essa ação? O professor. Quem é que está sofrendo? Os alunos. Ótimo. Eu vou inverter para a voz passiva e vou manter o sentido. Observa. Os alunos foram aprovados pelo professor. Os alunos estão sofrendo e o professor está praticando. Continua praticando e continua sofrendo, mesmo na mudança de voz. Meus queridos, esta videoaula está acabando. Ela é rapidinha. Ai, Dani, só isso? Claro, vozes verbais, uma barbada, não tem como errar. Faz essa revisão aí na tua casa, no aconchego do teu lar, no trabalho, só não no trânsito, né, que não dá, mas faz onde puder. Lembra das vozes, lembra quem age, quem sofre, às vezes age e sofre ao mesmo tempo, tá certo? Dá uma revisada nesse conteúdo, tá aí a grande dica de vozes verbais. Vou nessa, mas mais dicas estão por vir com mais videoaulas de gramática, Mundo Português, Mundo Edu, Dani Bressan. Grande beijo. Vocês ainda estão aí? Gostaram do vídeo? Olha só, meus queridos, se inscreve aqui e curte aqui e se inscreve aqui. Não esqueçam disso, tá certo? Vamos curtir, vamos se inscrever.